testemunho de Paulo Corona da cidade de Alajuela, Costa Rica. Sou um evangelista e prego o que vivo. Antes eu pregava o que não vivia. Eu era um cristão rebelde e fazia artes marciais na academia. Se alguém quisesse me assaltar, eu estava pronto para usar as minhas defesas pessoais. Eu comecei a treinar artes marciais para me defender do perigo que estava no meu bairro. Com o passar dos anos, eu passei a treinar por sentir prazer em lutar. Eu também evangelizava quando não estava na academia. O meu pastor me chamou para ir fazer a missão no Equador. E quando chegamos nesse país, visitamos uma igreja. O pastor dessa igreja disse que uma profetisa de Deus iria trazer a palavra e fala do seu testemunho. Eu e o meu pastor fomos à igreja visitar. O pastor dessa igreja trouxe a Angélica Zambrano para trazer a mensagem. Ela estava sendo muito falada por causa do seu testemunho. Já era conhecida e todas as igrejas chamavam ela para ministrar. Eu não a conhecia só depois dos outros arrebatamentos que ela teve. Naquela noite ela falou do seu testemunho e ganhou almas. Eu não acreditava no seu testemunho e achei perda de tempo. Eu achava impossível uma pessoa ser arrebatada. O espírito sair do corpo e voltar. Para mim, se o espírito saísse do corpo, não voltava mais. Quando acabou o culto, eu saí murmurando e dizendo que ela é mentirosa. O meu pastor, que acreditou no testemunho dela, me repreendeu. Eu não acreditava muito em coisas sobrenaturais por não ser um homem espiritual. Ficamos uma semana no Equador e voltamos para Costa Rica. O meu evangelismo nos bairros não dava frutos. Eu plantava e se esforçava, mas não obtinha resultados. As minhas palavras não tinham unção. Andava em lugares evangelizando e nada de almas. Eu pregava a palavra com todo o conhecimento teológico e as minhas palavras eram jogadas ao vento. Por mais que tentava convencer as pessoas, não obtinha êxito. As minhas estratégias teológicas não funcionavam. Eu não orava porque o meu tempo era treinar artes marciais todos os dias. Quando você ocupa o seu dia inteiro com outras coisas, nunca terá tempo de orar a Deus. As artes marciais eram mais importantes para mim do que estar na presença de Jesus. Preocupava-me mais com o meu corpo em estar em forma, mas nunca me preocupei com a santidade. Não parava para pensar se as minhas atitudes estavam agradando a Deus. Por eu me aproximar muito da arte marcial, acabei ficando distante de Deus. Eu sentia um grande vazio no meu coração, apesar de ser um cristão. Estava todos os dias na igreja, mas era a mesma coisa de não estar. Eu não sentia a presença de Deus. Fiquei revoltado e me senti um nada, uma pessoa insignificante para Deus. E fiz um propósito de orar todas as noites e comecei a mudar o hábito da minha vida espiritual. Eu estava fazendo o meu corpo a se acostumar nas orações. E foi o que aconteceu. A minha esposa estava dormindo. Eu me levantei da cama e dobrei os meus joelhos. Fiz uma oração de 2 horas pedindo uma resposta. Eu queria saber o que tinha de errado com o meu ministério. Porque a presença de Deus se afastou de mim. Depois da oração eu me deitei e continuei acordado. Uma luz branca invadiu o meu quarto. Aquela luz me puxou para perto dela. Eu não estava no meu corpo quando me aproximei dela. Na minha frente um portal negro se abriu. Eu entrei pelo portal e quando percebi era um inferno. E perdido comecei a caminhar. Eu me lembrei do testemunho da Angélica Zambrano. E caminhando sem rumo e sem direção eu vi a minha tia que sofria em profunda agonia. Ela morreu com ressentimento do seu marido. O seu coração estava cheio de ódio por causa da separação do divórcio. Ela não queria que seu marido deixasse ela por outra mulher. Os demônios desmembravam o seu corpo. O primo Hugo, que morreu em um acidente, está no inferno.
Ele, apesar de ser um cristão, vivia em contenda com seu pai e não o honrava. Colocava defeitos da personalidade de seu pai. E tudo de ruim que acontecia com ele culpava a sua mãe. Ele não assumia os seus defeitos e responsabilidade e procurava alguém da família para jogar a culpa. Para ele, todos da sua família estavam errados e pensava que era certo em tudo. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Ele não assumia que estava em pecado e precisava se santificar. Os demônios estavam triturando todo o seu corpo no inferno. Eu vi a mulher do meu pastor no inferno. Ela morreu de câncer e toda a igreja acreditava que estava no céu. Ela foi para o inferno por andar na lascívia. O corpo dela está dentro de um buraco de fogo que consumia sua carne, deixando só o esqueleto carbonizado. Quando ela me viu, pediu a minha ajuda. No inferno tem mais cristãos do que imaginamos. Fui à sessão de um pastor que cobiçava a mulher do seu vizinho. Ele morreu com esse desejo e perdeu a sua salvação. Fui à sessão onde vi um missionário que tinha um coração impuro. Ele sentia desejos sexuais pela esposa do seu amigo de missão. Nessa mesma sessão eu vi um evangelista que tinha pensamentos imorais e fantasiava ter revelações sexuais com as prostitutas. Ele não chegou a se prostituir, mas morreu com esse desejo. Um demônio abriu o crânio dele e arrancou seu cérebro. O demônio disse: o seu cérebro é imundo por causa desses pensamentos impuros. O demônio jogou o cérebro dele no fogo, e mesmo assim aquele cristão sentia dores sem a sua massa cefálica. Eu vi um presbítero da minha igreja que morreu há 10 anos atrás. Ele era malicioso com as mulheres cristãs da igreja apesar dele ser casado. Um demônio arrancou seu coração e jogou-o em uma grande frigideira. O demônio disse: o seu coração é malicioso e cometeu adultério no pensamento traindo a sua esposa. Fui à sessão e vi os cristãos caluniadores. Eles inventavam mentiras para destruir ministérios dentro de suas igrejas. Eles queriam ficar com os cargos das igrejas e inventavam mentiras para prejudicar os obreiros. Vi cristãos que não tinham misericórdia para com o próximo. Tinham condições financeiras e se negavam para ajudar o seu próximo. Eles eram gananciosos e insensatos. Vi cristãos sem equidade e ciumentos. Eles sentiam ciúmes da proximidade do seu pastor com outros membros. Uma irmã estava no inferno por sentir ciúmes da sua amiga na igreja. Ela chegou a fazer intrigas de todas as pessoas que se aproximavam da sua amiga. Ela queria amizade só para ela. E por causa dessas coisas estão no inferno por causa dos ciúmes. Eu fui à sessão e vi um grupo de cristãos que estão no inferno por ficarem desapontados com Deus. Eles não conseguiram sucesso em suas profissões e se rebelaram contra Deus. Se frustraram por não vencerem em suas vidas materiais e culparam a Deus por não honrarem suas fé. Eles morreram nesses pecados e estão no inferno. Fui à sessão onde estão os cristãos vaidosos. Eles tinham muitos carros, terras e apartamentos. Gastavam o dinheiro para envaidecer as suas vidas. A vaidade é algo que deseja se aparecer e chamar a atenção do mundo, dizendo: olha para mim, não está me vendo, eu sou diferente. Eles estão no inferno por viver na ostentação. Fui à sessão dos cristãos viciados em filmes pornográficos. Para a minha surpresa, eu vi o diácono Edgar, um velho amigo do meu pai. Eu pensava que ele era de salvação. Ele está ali por não conseguir se libertar dos filmes pornográficos. Ele tinha a sua esposa, mas não conseguia satisfazer o seu desejo com ela. Somente sentia prazer quando assistia a um filme. A esposa não tinha serventia no ato sexual e sofreu uma traição. O seu esposo traía ela pensando nas atrizes pornográficas.
Eu vi outro cristão que está no inferno por assistir filmes pornográficos e fazia a sua esposa de prostituta, imitando todas as cenas que acontecia nos filmes. O nome escrito na placa é Lugar dos Imorais. Fui à seção dos impuros. Ali tem homens e mulheres que mantinham sexo com os animais. Homens que tinham sexo com os cadáveres. Eles sofriam as piores torturas e mutilações. O Senhor Jesus não permitiu que eu fosse a outras sessões no inferno. Só fui às sessões dos cristãos que se perderam. Depois do último lugar visitado, uma luz forte se aproximou de mim e resplandeceu aquele lugar. A luz me tirou do inferno e me levou para os ares, onde encontrei um anjo alto e forte com a espada na mão. O anjo olhou para mim e disse: Fala para a igreja. Está passando por dificuldade o que a ti foi revelado. Muitos têm murmurado ao invés de orar e fortalecer a sua aliança. O anjo disse: Está na hora de voltar à terra. Uma carruagem de fogo e um cavalo desceram até nós. Entramos dentro da carruagem. O anjo deixou eu conduzir aquela carruagem e sentou ao meu lado. Eu não sabia para qual direção ir e estava perdido indo para a esquerda, direita e voltava. O anjo olhou para mim e disse: Não sabe que direção vai, assim está a sua vida espiritual. Solte as rédeas, não precisa guiar a carruagem, ela sabe para onde vai. Eu soltei as rédeas e a carruagem tomou direção oposta para onde eu estava indo. O anjo disse: Até agora tem conduzido o seu ministério pela força de seu braço. Tu tens anulado Jesus dessa obra. Olhe para essa carruagem e veja que não precisa dirigi-la. Está na hora de deixar o Espírito Santo tomar direção da sua vida e dirigir o seu ministério. Tens andando nos lugares sem direção e plantado em terras inférteis. Faça um concerto hoje na sua vida, deixe de praticar artes marciais do inferno. Jesus é a sua defesa, não precisa da luta para se proteger. As artes marciais servem para bater na imagem de Deus que é o seu próximo. Jesus foi contra a violência de Pedro quando cortou a orelha do soldado. E foi levado ao sacrifício de cruz sendo esbofeteado. E mesmo assim não levantou as suas mãos. Lembra o que diz em Lucas capítulo 6 versículo 29, ao que bate em tua face, oferece-lhe a outra. Os apóstolos também não usaram a força física e foram levados ao matadouro como ovelhas. As suas armas era a palavra santa que saía das suas bocas. Diga para o missionário Murilo que tem uma arma escondida na sua casa, ninguém sabe, mas Jesus sabe. Ele não precisa dela, o Espírito Santo é a sua defesa. O Senhor Jesus também não quer os seus servos na polícia e nem no exército. Porque as suas vidas correm perigo e se eles matarem por legítima defesa já praticaram o homicídio mesmo sabendo que a palavra condena. Tem profissões que não é para os servos de Deus. Profissões que mentem, enganam e fazem pecar não provem de Deus. A carruagem desceu até em minha casa e o anjo deu ordem para que o meu espírito voltasse ao corpo. Depois que retornei à terra, deixei de fazer artes marciais. E fui evangelizar na cidade de Havana, Cuba. Não sabia do perigo que estava correndo. O regime desse país não é tão liberal igual de outros países da América Latina. Estava pregando na praça e fui surpreendido pelo grupo de homens. Eles não eram policiais, mas trabalham para o governo. Me levaram para uma casa isolada da cidade. Fiquei em uma sala acorrentado na cadeira e com uma mordaça na boca. Eles pegavam fios elétricos e ligavam na energia e me davam choque. Levei uma descarga elétrica ao ponto de cair no chão. Os torturadores colocaram uma toalha no meu rosto e fechou as minhas narinas. E com uma mangueira de água eles faziam eu engolir aquela água até engasgar. Eu estava em uma cela pequena de baixa estatura. Quando entrei na sala, fiquei agachado pelo pouco espaço.
Eles ligaram o sistema de refrigeração, senti muito frio. Depois eles ligaram o aquecedor e senti calor e com um alto-falante com sons irritantes. Me deixaram sem comida e bebida. Sofri torturas psicológicas. Aplicavam em mim o soro que me fazia dormir. O Espírito Santo me dava forças para suportar as dores, a fome e a sede. Esse grupo fazia rituais satânicos na minha frente com o meu próprio sangue. Um dos integrantes disse: "Aqui é um país comunista, não pode falar do seu Deus. Vamos destruir o cristianismo. Somos os agentes da besta do Apocalipse." Foi o nosso Império Comunista que influenciou Adolf Hitler a odiar os judeus e matar milhões deles. Quando o comunismo dominar o mundo completamente, fecharemos todos os templos cristãos. Somos a mulher de escarlata do Apocalipse. Temos matado mais cristãos na história do que a Igreja Católica. Os grupos terroristas islâmicos estão juntos conosco. É o comunismo que patrocina os grupos terroristas e também as facções criminosas do narcotráfico pelo mundo. Temos ódio dos cristãos e dos judeus. Quem criou a ideologia política que apoia o aborto, o homossexualismo, os movimentos rebeldes como os hippies, punks, reggae, roqueiros e outros fomos nós. Mudaremos as leis federais de todos os países para destruirmos o evangelho. Daqui a algumas décadas as famílias estarão destruídas com a imoralidade sexual. Construiremos uma cultura caída e fora do padrão cristão. Iremos destruir a humanidade que acredita em Deus e novas pessoas nasceram como uma ideologia do anticristo. Estamos tirando a autoridade dos pais para com seus filhos. O nosso projeto é fazer a iniquidade evoluir e multiplicar pelo mundo e assim se tornar a Babilônia do Apocalipse. Estamos investindo muito dinheiro em novelas, filmes e desenhos para destruir a família. Todos os tipos de invenções, tecnologia de contaminação mundial. Somos um partido político único e satanista. A nossa rede de partidos políticos já domina o mundo. Tudo que fazemos consultamos a Lúcifer. Ele passa as coordenações do inferno para construir um mundo que tenha a sua imagem e semelhança. Mudaremos as leis em benefício a Satã. Criaremos casamentos gays e estabeleceremos uma nova ordem mundial. O mundo já está sendo doutrinado pelo nosso mestre Lúcifer. O Vaticano está em nossa mão e o Papa já segue a doutrina do nosso mestre. As facções islâmicas trabalham para nós. O comunismo é Deus e está criando uma nova era. Em breve um homem reinará e assumirá o governo mundial e ficará no topo da política. Todos os partidos políticos trabalham para a rede de comunismo. Os partidos são inimigos apenas na mídia para enganar o mundo. Todos os partidos trabalham para nós e obedecem às nossas ordens. Eles são nossas células que estão preparando o terreno para o anticristo reinar. Já termos a marca da besta. O comunismo é um organismo onde tem milhões de políticos e satanistas a seu serviço. As mídias trabalham para espalhar a nossa mentira. Iludimos o povo com falsas promessas que não vão se cumprir. Tudo isso para ganhar tempo até o anticristo assumir. Nada irá melhorar nesse mundo. A política está manipulando vocês. O mundo está confuso e não sabe qual o partido político certo. Não adianta fugir em qualquer um que votar são nossos e nunca sairemos do poder. O comunismo financia o mal na terra e implanta a guerra, a fome, a morte e doenças criadas em laboratório. Esses homens que me torturavam trabalham para o comunismo. Eles são apenas funcionários que executam o serviço dos grandes. Eles falaram todos os segredos do governo, pensando que eu iria morrer naquela prisão. Ao anoitecer eles me deixaram na sala de tortura todo cortado. Já não tinha mais esperança de viver. Eles estavam me matando aos poucos.
Aqueles satanistas pareciam os demônios do inferno que torturavam as almas. Eu vi como os demônios possuíam eles para me torturar. A ideia da fabricação do anticoncepcional para matar bebês e destruir a família veio dos adeptos do comunismo. Eu fui arrebatado ao inferno, mas Deus não deixou que eu fosse torturado. Agora eu estava sendo torturado pelos adeptos dos demônios. Naquele quarto frio e úmido, um demônio apareceu a mim e disse: "Como se sente em um pedaço do inferno?" e deu uma gargalhada. Aquela sala parecia uma parte do inferno na terra. Mas na mesma noite o anjo do Senhor apareceu a mim. O mesmo anjo que eu vi no meu arrebatamento. Ele me auxiliou o que era para fazer na terra. A unção do anjo fez as correntes e o cadeado caírem ao chão e destrancou a porta da prisão. Eu não conseguia fugir por estar fraco pela perda de sangue e falta de alimentação. Eu caí no chão e estava sem força para se levantar. O lugar era longe da cidade, eu não tinha força para caminhar até lá e nem dinheiro para ir de ônibus. Eles pouparam a minha vida porque seria usado como experiência genética de laboratório. Eu era o rato de experimento dos seus projetos malignos. O anjo me levantou do chão e pegou em meus braços. Eu desmaiei e acordei em casa deitado na minha cama. Eu creio que fui trasladado rapidamente. O anjo, com sua velocidade de relâmpago, me trouxe de Cuba para meu país. Nem de avião conseguiria chegar tão rápido. O anjo me disse para não plantar sementes em terras inférteis. Aquele lugar recusou o evangelho, eu não consegui ganhar almas. O anjo me pediu para andar na direção de Deus. Depois daquele sofrimento, eu decidi obedecer e ir aos lugares que Jesus mandar. A minha esposa me levou ao hospital e fiquei internado por causa das infecções dos cortes de lâminas. O comunismo é 100% anticristo e odeia Deus. É um império que age como uma fera que destrói e devora os homens. Os muçulmanos radicais, que trabalham para esse império, são os dentes trituradores da fera comunista. A cor vermelha do comunismo se parece com o Império Romano. O comunismo pode ser o novo Império Romano que se levantará para perseguir a Igreja e os judeus. A ideologia de unificar o mundo é esperar o governante mundial faz parte dos seus projetos. Eu vi os seus planos e agora tenho certeza que o comunismo irá reunir todas as políticas em uma só. Que a paz do Senhor Jesus ilumine a todos. Amém.